Evangelho de Marcos, vamos falar sobre o reino e quem pertence a esse reino, né? Que nós temos um hino do cantor cristão que ele canta assim, ó. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Tão perto, mas tão longe. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus. Chegai-vos ao bom Salvador. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 14 e versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí vem o grito: arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor Jesus teve início do seu ministério, relatado pelo evangelista Marcos. Começou o ministério com o batismo. Foi batizado por João, o Espírito desceu como pomba, a voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então agora vai começar o ministério. E o princípio do ministério de Jesus, por incrível que pareça, não começou com um milagre, não começou com uma bênção, não começou com a salvação de uma pessoa. O início do ministério de Jesus, se você ler o Evangelho de Marcos, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha que início de ministério, que beleza. 40 dias, 40 noites, num deserto de Jericó, um deserto terrível, cheio de feras. E o tentador ali, alguns acreditam que o tentador não chegou no último dia, né? A gente tem a intenção que Jesus ficou ali 39 dias e o tentador só chegou no 40º. Não, o tentador chegou no primeiro. E dá início no seu ministério, onde ele vai vencer o inimigo no seu covil. Porque Jesus, para vencer a morte, ele teve que morrer. Para vencer o inimigo, ele foi lá no covil do inimigo. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno, não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca as obras do inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Elas não suportarão o reino de Deus, o seu poder e a glória do seu rei. E aí Jesus tem início do seu ministério, a tentação, e logo que termina a tentação, o evangelista Marcos fala que Jesus então ouviu, versículo 14, que João o Batista, filho de Zacarias e Isabel, tinha sido preso. E aí então ele começou a pregar. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Quando ouviu que aquele que clamava lá no deserto tinha sido preso, Jesus então foi para a Galileia. Jesus estava na região do sul, na Judéia. E aí ele sai do sul e vai para o norte. Mas no sul, que é a capital, que é o lugar onde todo mundo está, a nata da religião, as melhores escolas rabínicas estavam lá em Jerusalém. A elite social de Jerusalém, dos judeus, se encontrava em Jerusalém. E aí Jesus, como ele é o pregador e ele é a própria mensagem, ele sai do holofote. Enquanto hoje as almas, as pessoas, as ovelhas, eles querem ir no sentido do holofote, Jesus, o mestre, o Deus, o pregador e pregação, sai do holofote e vai para um lugar aonde ninguém quer ir.
Ele saiu do meio daquela turbulência. Os religiosos estavam lá tudo observando ele. O que ele ia falar, o que ele ia dizer. E aí Jesus sai do sul. Por quê? Alguém que quer ser conhecido, ele não vai para um lugar que ninguém quer ir. Alguém que quer estar na mídia e na fama, ele não vai para um lugar chamado Galileia. É só Jesus mesmo. Porque Jesus, ele contraria tudo aquilo que você pensa. Então pensa você, e tudo que você pensa, Deus contraria seu pensamento. Outro dia eu ouvi uma frase. Eu pensei que você ia ser alguma coisa. Falei, estamos no caminho certo. Porque os filhos do reino de Deus é para não ser nada mesmo. Porque o reino de Deus está de cabeça para baixo. E esse evangelho desse reino, esse reino de Deus que está estabelecido, e já está aqui, porque já chegou. Jesus então ouviu que aquele pregador tinha sido preso, então eu vou começar a pregar. E foi isso que Jesus ele fez. Começou a pregar. Aí quando você vai na Bíblia, e aí você lembra de Isaías 53:1. Senhor, o grande pregador Isaías, o profeta maior do Antigo Testamento, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Quando você vai ler o livro de Eclesiastes, ele começa dizendo assim, o pregador, filho de Davi, falando Salomão. A igreja, ela não somente está incumbida, como na atualidade, pessoa tem entendimento de igreja do seguinte, que igreja é só para a gente anunciar a palavra. Não é isso não. O princípio da igreja, eles não somente anunciavam a palavra, mas eles faziam muito mais. E não é somente, meus irmãos, na comunhão, pastor, isso eu já sei, na comunhão, no partir do pão, nas necessidades, era muito mais, eles viviam o evangelho. Eles estavam com esse evangelho do reino dentro deles, dizendo para as pessoas assim, olha, é assim que vai ser. É assim que é. Mas com o passar do tempo, a igreja, não Cristo e nem sua palavra, presta atenção. A igreja, humanamente formada de pessoas e pecadores, ela foi se perdendo com o passar do tempo. Porque hoje, nós gastamos mais em prédio do que em gente. Hoje se constrói templos magníficos, porque a gente gasta mais em prédio do que em gente. E aí Jesus, que é esse próprio reino de Deus, ele está pregando, falando. Mas a igreja não é só para pregar. Porque se você fala e não vive, não adianta nada. Se você fala do reino, mas esse reino não é visível na sua vida, então são palavras só da boca para fora. E aí Jesus então está dando a ordem lá para a sua igreja. E aí Paulo, quando foi escrever as cartas, ele diz assim, ó, eu fui designado pregador. Quando ele vai escrever para o filho na fé chamado Timóteo, ele diz assim, meu filho, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Mas Paulo nunca deixou de dar o conselho, não somente de pregar, mas de viver. Não somente de pregar, mas demonstrar em poder o reino de Deus. Vida transformada. Coração transformado. Mente transformada. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. E Jesus então está lá, no princípio do ministério, já ouviu que a perseguição tinha chegado até o João, foi preso. E agora, o que eu faço? Jesus então toma a sabedoria, a decisão sábia, daquela que nós não tomamos.
daquela que a maioria das vezes a gente não toma decisão com sabedoria. As nossas decisões são todas baseadas na nossa carne, na nossa vontade, no nosso desejo e naquilo que a gente acha. Paulo dizendo, como, porém, invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí quando você vê a questão da pregação, dá a impressão que é mais importante pregar, mas pregar, meus irmãos, sem viver. É por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não estou entendendo, pastor. Mas não está? Então tem alguma coisa errada. Tenho certeza que com Deus, com a palavra de Deus, não tem nada de errado. Então o erro está na gente. E aí, essa pregação, essa vida devocional, essa vida entregue. E quando você pensa, por exemplo, quando Pedro escreveu de Noé. O que ele escreveu de Noé? O pregoeiro da justiça. Aquele que ficou pregando por 100 anos que viria o dilúvio. A pregação era importante, mas não adiantava nada o Noé ter pregado e não ter construído a arca. Então, uma vida de falar sem viver é um Noé sem arca. É um Noé que quando o dilúvio vai vir, vai levar ele e toda a família dele. Porque é uma pessoa que prega, mas não faz o que Deus manda. Prega, mas não crê naquilo que prega. Não crê naquilo que ouve. O papel da igreja de Jesus Cristo não é somente pregar, mas é demonstrar em poder o reino de Deus, com vidas transformadas. Por isso que Paulo, quando ele ia dar o testemunho diante dos reis, e ele estava lá sendo inquirido lá pelo rei Agripa, lá em Atos dos Apóstolos, e ele pregando a palavra, falando do reino de Deus e da salvação, o homem disse assim, quase você me persuade a ser um cristão. Mas ele disse, Paulo, eu queria, ó rei, que todos os que estão me ouvindo, não é somente o rei, todos aqueles que estavam encarcerados ali com ele, fossem iguais, eu sou, menos essas cadeias que me prendem. Eu queria que vocês fossem igual a mim. Conhecessem o mesmo Deus que eu conheço, a salvação que eu tenho, o reino que está dentro de mim. Eu queria isso para vocês. Então a igreja precisa viver. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então é uma igreja que prega e vive o que prega. Igreja não é uma pessoa nem duas. Igreja são todos os membros constituídos dela, os que fazem parte do corpo. E aí Jesus vai lá e começa a pregar, porque ele é o pregoeiro, ele é a pregação, ele é a mensagem, ele é a verdade, ele é a vida. E aí Paulo diz sobre essa igreja, olha, o evangelho que vocês estão pregando agora, olha, ele tomou conta da Macedônia, da Acaia. Mas não era só com palavras, irmãos. Era também em vida.
Você não pode demonstrar o evangelho para outra pessoa não sendo transformado pelo reino de Deus. Não tem como. Igreja, na verdade, igreja, projeto de igreja de Deus é o seguinte. Deixa eu falar para vocês. O projeto da igreja de Deus, de Cristo, é o ensaio do novo mundo. Então vai ser assim o novo mundo? Crentes cansados de Deus, com o coração cheio de amargura e tristeza? É assim que vai ser o novo mundo, irmãos? Pessoas ainda vivendo para si mesmas, tomando a rédea da sua própria vida? É assim que vai ser? Por isso que nós falamos que a igreja ela vem se perdendo aos poucos. Porque ela deixou de entender isso. Que a igreja é o ensaio do novo mundo, como vai ser. Que Jesus veio fazendo o bem, curando todos os enfermos, os necessitados, e destruindo toda a obra do diabo. É isso que está escrito lá em Atos capítulo 10. E esse é o reino. E esse é o ensaio do reino. Você já pensou você viver na eternidade perto de uma pessoa que você não gosta? Fala para mim. Isso é o ensaio do reino, irmão? Quero perguntar para você. Esse é o coração que você vai para o céu? Vai passar a eternidade lá no céu, cortando caminho? Passando do outro lado da rua de ouro? Ó, vai ter culto hoje. Não, eu não vou não, porque o fulano vai, eu vou só no das 19 horas. Não, eu vou no da manhã, porque ele não vai estar lá. Não vai ter jeito. E esse é o reino de Deus, que era para ser já o ensaio do novo mundo. E aí como que a gente está vivendo, né? Pois é. Então Jesus ele deixou aquela região de conflito ali, né? Aquele conflito para quem ia ser mais assediado, aquele que ia arrastar as multidões, aquele que ia chamar a atenção de muitos, aquele que ia debater com a casta religiosa, aquele que ia entrar nas escolas rabínicas e falar para eles assim, olha, vocês estão errados. Você já percebeu que quando você evangeliza uma pessoa, você está dizendo para ele que ele está errado? Que quando você fala do reino de Deus que vai ser estabelecido, você está dizendo para ele que ele é um ser humano que está vivendo errado. Eu estou falando para você desse reino porque você está contra ele. E esse é o reino de Deus que já deveria estar estabelecido através da igreja nesse mundo. Mudando o contexto aonde ela está colocada. Mateus, capítulo 2, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e a mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreu os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Jesus morou 30 anos da sua vida num lugar onde a maioria das pessoas não gostariam de crescer ou ali estar. Jesus não foi para Galileia somente para fugir lá dos holofotes do embate religioso e de toda a fama. Não. Jesus foi para lá porque Jesus já conhecia aquele lugar.
já sabia das suas necessidades, das suas carências. Sabia que aquele povo que estava lá, quando você lê no Evangelho de Mateus, como Mateus descreve a região da Galileia, como é que ele descreve? Um lugar de sombra e de morte. A Galileia era um lugar onde a pobreza estava instalada, a miséria estava lá, as almas estavam assentadas na sombra da morte. Ali era o reduto, sabe de quem? Daquele um que se tornou um apóstolo. Simão o Zelote. Ali era o reduto destes homens que criaram essa seita dos Zelotes para armar, fazer o quê? Para levantar uma guerra contra o imperador de Roma. Você já parou para pensar que quando os escravos que primeiro foram se convertendo, e aí um dia, aquele senhor romano que foi ouvir a palavra de Deus, ele chegou lá onde os crentes se reuniam, e o escravo dele era o presbítero da igreja. O escravo era o presbítero da igreja. Aí aquele senhor romano, ele se convertia, e quando ele voltava para casa, o que tinha que acabar na casa dele? A escravidão. E o que é o evangelho hoje para nós? Uma luz que vai raiar no meio da escuridão. Mas o mundo não vai ver o reino de Deus, porque não vai vir um anjo mostrar o reino de Deus para as pessoas. Não vai aparecer um clarão no céu dizendo, ali o reino de Deus. Não. O reino de Deus vai ser visto só de uma maneira. Através de nós. E aí a Bíblia diz lá em Marcos que Jesus começou a pregar o evangelho de Deus. Você sabe qual é a última palavra do Antigo Testamento? Maldição. Sabe como termina o livro de Malaquias? Última palavrinha? Maldição. Aí quando vem as boas novas do Evangelho, abre a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2. Quando vem as novas do Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 10 e 11, se o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, encerra, fecha com a palavra maldição, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 10 e versículo 11, o anjo, porém, lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Se terminou com a palavra maldição, quando o Evangelho do Reino começou a ser anunciado, quando Jesus ele nasceu, a promessa de Deus nasceu, eram boas novas de alegria, de transformação, de saber que as vidas iam ser transformadas e mudadas. Que ia haver uma alegria, uma paz, aonde esse evangelho, aonde esse Salvador, aonde essa palavra entrasse nos corações das almas. Boas novas de alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muito bem. Quando Paulo vai falar sobre a questão do evangelho, ele fala, evangelho da paz, evangelho da esperança, evangelho da salvação. Quando ele escreve as suas cartas aos Colossenses, aos Efésios, ele vai falar sobre o evangelho que ele prega, que é o evangelho de Cristo e do reino de Deus. Ele fala, é um evangelho de esperança. É um evangelho de paz. É um evangelho de salvação. De mudança de vida, de um outro reino estabelecido, de leis vigentes na nossa vida. Porque agora nós trabalhamos todos, por todos e para todos. Eu não trabalho mais para mim agora. Essa era a igreja lá de Atos dos Apóstolos. Essa era a palavra que eles viviam, que eles pregavam, esse evangelho que Paulo saiu também pregando quando deu a ordem lá. A igreja de Jesus e esse evangelho são diferentes de religião.
Por quê? Diferente de religião. A religião, ela tenta alcançar Deus de baixo para cima. A igreja de Jesus, o evangelho de Deus, ele veio de cima para baixo. Um exemplo que eu gosto muito dessa questão é a Torre de Babel. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando você lê sobre que Deus deu a ordem para eles se multiplicarem, crescerem sobre a terra, mas eles tinham que fazer o quê? Se espalhar e não se ajuntar. Mas eles se ajuntaram no vale de Sinear, e lá eles cresceram, e construíram lá uma grande cidade. E aí eles vamos construir uma torre, que vai chegar até no céu. Então essa é a religião que tenta chegar em Deus. E na verdade a igreja de Jesus, o reino de Deus, foi ele que se achegou a nós. Porque Jesus diz, o reino de Deus é chegado. Ele já está aqui. Ele está no meio de você e ele está dentro de você. Então a religião, os religiosos, eles tentam chegar até Jesus, até o reino. E a Bíblia diz que o reino é que vem até nós. Que o reino que está estabelecido até nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu... É para a gente não ser nada mesmo. Quando você achar que você é alguma coisa, tem alguma coisa errada com a sua vida. Aí você começa então a colocar a balança de Deus na sua vida, você vai ver que tem alguma coisa errada. Porque o interessante é a pessoa olhar para você e falar assim, olha, eu achei que você ia ser alguma coisa. Aí você fala, puxa vida, Deus, eu estou no caminho certo. Eu quero ser nada mesmo. Eu não quero ser ninguém. Eu quero sumir para que Deus apareça. Capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está em cima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João está dando o testemunho de Jesus. Ele veio do céu. E esse é o Evangelho. O Evangelho de ponta cabeça. O reino de Deus que veio contrariar todo o pensamento humano. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser feliz no reino de Deus? Então seja humilde de espírito. Seja o que chora. Seja o pacífico. Seja o manso. Seja o que sofre perseguição por causa do reino. Porque essa é a natureza do filho do reino. E aí quando Jesus então começou a pregar, ouviu que João estava preso, descrito lá por Marcos que nós lemos. E aí ele, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe conversão sem arrependimento. Não existe uma vida que vai se converter, uma alma, sem se arrepender. Arrependimento não é você se arrepender do que você faz. Não é isso. Sabia que não é isso? Arrependimento diante de Deus é você se arrepender de quem você é. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu fiz tal coisa, eu nem acredito que eu fiz isso. Mas é que você está sendo complacente com você mesmo. Porque você deveria dizer assim, eu só fiz isso porque eu sou mesmo assim. Eu sou isso daí. Você sabia que arrependimento não é só
sentimento de culpa. Arrependimento, meus irmãos, é nós nos arrependermos de quem nós somos. É olhar para mim e falar assim: meu Deus, me salva de mim mesmo. Porque eu me arrependo de quem eu sou. Porque esse reino de Deus veio fazer isso. Não veio criar na pessoa um mero sentimento de culpa. Mas veio criar nele, olhar para ele e dizer assim: eu me arrependo de ser esse ser. Então me transforma, meu Deus. Me ajuda. Transforma meu coração. Transforma minha mente. Arrependimento, metanoia, mudança de pensamento e de entendimento. Me ajuda a parar de dar as minhas desculpas esfarrapadas. Me ajuda, Senhor, a me arrepender de ser esse ser, para que eu seja o novo, para que eu seja o ensaio do reino estabelecido na terra. Me ajuda a entender que a minha vida agora é por todos e para todos. Me ajuda a olhar o meu irmão e amar ele. Sem você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Não tem como você fazer parte do reino de Deus. Jesus diz que se uma alma não nascer de novo, ele não pode ver e não pode entrar. Então não é a religião que põe você no céu. O reino de Deus não é uma denominação. O reino de Deus não é uma denominação batista. Não são as outras denominações. O reino de Deus é um estado, é um governo, que o próprio Deus já começou a estabelecer e plenamente vai fazer isso. 2 Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz só a morte. A tristeza de Deus, quando realmente eu me entristeço e me arrependo do ser que eu sou, porque eu deveria ser um ser que estava sabendo viver aquilo que Deus estabeleceu. Eu me arrependo de ser o ser que não consigo viver aquilo que Deus estabeleceu para mim. Então isso é arrependimento. E a igreja perdeu, irmãos, no decorrer da sua caminhada. Perdeu esse entendimento. Quando o carcereiro quis ouvir sobre salvação, em Atos capítulo 16, a resposta foi pronta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, tua casa. Jesus pregou o reino de Deus. Jesus pregou o evangelho do reino. Crede. Viva. Por favor, eu peço para você, por favor, viva o reino de Deus. Entregue mesmo a sua vida para você viver esse reino. Se arrependa. O grito de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém?